Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Best Sênior. Plano de saúde para você. 44 anos mais. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos, é com um prazer muito grande que a gente realiza hoje uma edição especial do nosso Inovação e Negócios aqui no set da M7, recebendo um convidado bem relevante a nível nacional, o Alfredo Soares. O Alfredo é mentor, né, e cofundador do G4 Educação, uma empresa que atua com educação, com muita tecnologia envolvida e que está transformando o ecossistema de negócios e empreendedorismo do Brasil. Apresentar o Alfredo é complicado porque tem muito mais coisa. O Alfredo é autor de 3 best-sellers, tá? Isso é muito legal, né? Muito legal. E tem uma história, Alfredo, que a gente vai já tentar entender mais aqui, que você tem uma história muito grande no e-commerce, no varejo, né? Você hoje é sócio da Vtex, que é a maior empresa de e-commerce, de comércio digital, não é isso? Da América Latina, né? Que você se tornou sócio, né? Quando você vendeu para eles. 2017, vendeu para eles e se tornou sócio dessa nova empresa. Alfredo Soares, cofundador e mentor do G4 Educação. Meu amigo, obrigado pela tua presença. Obrigado pelo convite. Alfredo, a gente não pode deixar de começar, cara, tentando entender um pouquinho da tua trajetória pessoal. Você tem uma veia empreendedora, cara, desde cedo, entendeu? Então, para que as pessoas possam te conhecer melhor, o Alfredo, entendeu? Conta um pouquinho da tua vida, da tua trajetória profissional aí, cara. Cara, eu não tenho, na verdade, uma veia empreendedora desde cedo. A minha vida no empreendedorismo, ela começou porque quando eu estava na faculdade, no primeiro período, eu cursei publicidade e propaganda, lá no Rio. E eu tinha o desafio de estudar no quarteirão da praia. E o jovem, classe média alta, com mesada de vó, eu ia escolher a praia todos os dias. Então, eu, me conhecendo muito bem, eu sempre tive essa relação, essa maturidade de autoconhecimento comigo mesmo, assim, desde muito novo, acho que muito por conta da forma que meu pai me criou e por causa do esporte, por causa do polo aquático. O esporte ele te dá um senso de responsabilidade muito grande, né, desde cedo ali. Porque o esporte, o técnico não faz o papel de babá, né? Pelo contrário. Então, ele faz o papel de técnico. E a vida você não precisa, às vezes, de cuidado, você precisa de direção. Então, eu sempre fui muito direcionado. Minha mãe fazia esse papel de tentar ir me cuidando, mas o meu pai sempre foi estilo técnico e o esporte foi onde eu fui criado, onde eu passei a maior parte da minha adolescência. Jogando polo aquático no Tijuca e depois no Fluminense. Então, quando eu chego na faculdade e me deparo com essa circunstância, na segunda semana da faculdade, eu comecei a vamos pra praia no intervalo? Vamos. Puta, hoje tá mó solzão, depois a gente volta. Eu vi que ia dar ruim. E aí eu falei, cara, vou arrumar um estágio. E eu tentei 6 vagas de estágio diferentes. Eu fui rejeitado nas 6, pedi pro meu pai para trabalhar na empresa que ele era diretor, e ele falou, acho melhor não. E aí eu não tive opção. Eu tive que arrumar a forma de trabalhar. E aí eu entrei na agência experimental da faculdade, e nessa agência experimental, eu tive a missão de fazer um trabalho. E o trabalho era arrumar uma gráfica para imprimir o material para um cliente. E aí, cara, quando eu cheguei na gráfica, tinha um cartaz que falava ganhar R$4.000 por mês para ser representante gráfico. Eu falei, porra, naquela época, tinha 17 anos, 17 para 18, estou falando de 20 anos atrás. R$4.000 era igual ter um cartaz hoje e ganhei 10 mil. Ganhei 15 mil. Eu falei, porra, eu lembro até hoje, o combo da balada era 189. 4 Red Bull e uma Smirnoff. Eu lembro até hoje, e o do Absolute era 2,69. Uma das coisas que eu tenho é memória boa, cara. Vendedor tem que ter memória boa, né? Cara, quando eu vi aquilo ali, eu falei, tá maluco, 4 conto por mês é combo todo final de semana. Eu nasci pra essa porra aqui. Isso aqui trocado em combo, hein? E aí eu entrei nesse jogo. Minha mesada era R$415, a minha mesada. Meu pai me dava R$415, 420. Eu lembro até hoje, me dava 420 conto. E minha avó me dava mais 200. Era mais 300. Eu tinha R$700 por mês. Aí, cara, era ali apertadinho, né? Era um combo por final de semana.
Então, pô, quando eu vi a oportunidade, eu falei, cara, é isso aí, vou, pô, trabalhar nessa parada. E aí me joguei no negócio. E aí comecei com vendas, aí fui vendendo. Aí quando você tá no campo, meu amigo, quando você tá lá na linha de frente, você tá ouvindo o problema, você tá vendo onde tá a oportunidade. E aí esse lado criativo, que eu acredito hoje, eu atribuo muito da minha forma de fazer negócio, os grandes negócios que eu participei na vida, o IPO e tal, ao curso de designer que eu fiz. O que é o design? O design é você aprender a conectar os pontos para dar fluidez na imagem. Então, esse curso que eu fiz no Senai, na Praça Vanhagem, no Rio de Janeiro, eu acho que foi o input no meu cérebro que deu o skill necessário para eu me tornar o cara que eu me tornei. Porque hoje, se tu conversar com qualquer pessoa que me conhece, eu sou muito conhecido como esse cara de arquitetura, de engenharia de negócio, de conectar as pontas, de fazer ser bom para todo mundo, de viabilizar as coisas. Então, cara, eu acho que eu não fui o cara que... eu sempre fui empreendedor. Eu sempre fui inquieto, sempre fui um pouco inconformado. E o meu pai, graças ao meu pai, eu me tornei um cara ambicioso. Porque o meu pai fez eu me relacionar em lugares que eu era o menor da mesa. Então, isso acabou gerando uma ambição em mim, um senso de comparação aonde eu desejava coisas maiores. E eu acho que essa energia, com 17 para 18 anos, eu consegui ter a habilidade de converter ela em disposição. E aí, desde então, cara, não é modéstia à parte, mas assim, é bem difícil achar alguém que trabalhe mais do que eu. Conversa muito boa, a gente vai pro intervalo. Primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Fortaleza, a terra da luz, agora conta com a Best Senior. Best Senior, o plano de saúde especializado em nós, que temos 44 anos ou mais. A Best Senior chegou em parceria com os melhores e mais completos hospitais de Fortaleza. Viva mais, viva melhor com a Best Senior. Mude agora. Best Senior, plano sem coparticipação, com estudo de aproveitamento de carências e uma linha de cuidados. Contar nossa história é narrar a trajetória de cada pessoa que faz parte dela. Começamos com 2 funcionários, eu e o Dandan, e hoje somos quase 100 pessoas. Nos consolidamos no mercado há mais de 28 anos. Hoje, oferecemos uma plataforma de multipossibilidades, alinhando aspectos financeiros ao seu principal objetivo de vida. E a gente hoje tem fundamentalmente 2 verticais de atuação na área financeira. Uma vertical de crédito e uma vertical de investimentos. Investimos cada vez mais em tecnologia. Expandimos para além do mercado financeiro. Hoje somos uma casa de soluções. E vendo as pessoas colocando isso em prática, as pessoas realizando seus projetos, eu acho que é isso que dá vontade de vir aqui todo dia. O impossível é o que nos move a ser melhor. Nós, da M7, somos seus parceiros na construção de um futuro próspero, pois quando você é multi, o futuro é multi. De volta com o segundo bloco do nosso Inovação em Negócios especial de hoje, aqui no set da M7, tendo o prazer de receber o Alfredo Soares. O Alfredo é cofundador e mentor do G4 Educação, uma empresa que está revolucionando a educação empreendedora para executivos aqui no Brasil. Alfredo, cronologicamente falando, você tem uma história muito bacana no varejo, e a gente vai já falar disso. E uma história que começou primeiro do que no G4. O G4 2019, varejo 17, até antes, né? O varejo começou em 14 para 15. Pronto, bem antes então. Mas a gente não pode deixar de falar, de começar, cara, com esse case do G4. Porque eu estava me preparando para essa pauta aqui contigo e eu fiquei impressionado com os dados. Os dados de vocês. Me corrija se eu estiver enganado. Impactou cerca de 55 mil empresários e empreendedores. Presencial, né? Presencial, isso, presencial. Sim. Esses 55 mil alunos, que tem muita gente aqui que já foi aluno, né, sócios meus já foram alunos lá, assim, sei lá, seu de vocês. Essas 50 mil pessoas geraram, após ter participado de um curso do G4, cerca de 600 mil empregos. Entendeu? Eu acho que muito mais de 100 milhões de visualizações dos conteúdos ofertados pelo G4
Muito mais de 100. O nosso canal é 110 milhões por mês. 110 milhões por mês de visualizações. Então, assim, cara, explica pra gente o case G4. O G4 tem a missão de transformar 1 milhão de histórias até 2030. Cara, como é que apareceu o G4 na tua vida? Como é que apareceu o Thales e o Nardon na tua vida? E essa ideia de fazer o G4? Cara, e vocês vão parar onde, cara? Vamos lá, vamos pelo começo. O Thales, eu conheci ele antes da EasyTax. Ele trabalhava como marketing da Ortobon. Ele era o cara de marketing digital da Ortobon. Ele foi o cara que implementou o e-commerce na Ortobon, quando todo mundo falava que vender colchão no e-commerce era impossível. O Thales fez lá um e-commerce na Ortobon que vendia 3 milhões de colchão por mês. Naquela época eu tinha uma agência. Eu não conhecia o Nardon. Thales abriu a EasyTax, eu fundei a X-Tech e a gente se reencontra depois lá na frente, num evento de moda, falando sobre inovação. Ele sobre aplicativo e eu sobre plataforma de e-commerce. Ali, a partir daquele momento, eu conto para ele que eu estava vendendo a empresa, ele conta que estava voltando para o Brasil, que estava abrindo a Singu, e aí a gente, cara, quando vier para cá, fica aqui em casa, e aí a gente começa a convivência, a conviver. E aí, cara, convivendo, eu já usava muito a educação como fonte de aquisição de cliente. Porque como a X-Tech não tinha investidor, e o CAC, ele normalmente do SaaS, né, do Software as a Service, ele é 3, 4 vezes mais caro do que quanto ele fatura. X-Tech, plataforma de tecnologia. Tecnologia para loja virtual. Para loja virtual, que a gente vai já entender esse modelo aí e a incrível história dele, né, com varejo digital, só para pontuar. E aí, o que acontece naquele momento? Eu começo a perceber que, cara, eu gastava R$300 para adquirir um cliente e demorava 6 meses para pegar aquele dinheiro. Ou seja, eu precisava achar um canal de aquisição mais sustentável. Era educação, que é um pouco da história da XP. A XP começa a perceber que mais fácil do que ela se vender como banco é ela educar o cara sobre o mercado financeiro, criar confiança em cima dessa educação para poder depois se colocar como uma opção para ele usar. A X-Tech foi o mesmo playbook. E aí, cara, a gente começa naquele momento a dar palestra, eu faço palestra, conteúdo, Instagram, Facebook, fanpage e tal, blog. E aí, quando o Thales sofre um acidente, ele vira e fala, quero escrever o meu próximo livro. Aí a gente vai e fala, cara, a galera não lê livro, cara. O empresário não lê livro. Fala, por que a gente não faz um curso? Ele fala, curso é bullshitagem, esses caras de curso, tem um preconceito e tal. Eu falei, cara, eu acho que tem um mercado aqui que é diferente, cara. A educação estava engateando, eu chamo de educação descentralizada. Ela estava engateando no Brasil. O professor estava começando a se tornar um canal de aquisição e um canal de marca maior do que a instituição. E aí ele sofre um acidente, e aí ele fala, cara, vamos fazer esse curso. E aí a gente reúne, e aí eu sempre muito do lado de vendas, negociação, marketing, ele sempre muito do lado de processo, pessoa, produto, e aí ele fala, né, a gente precisa do inteligente para homologar a gente, né? Não dá para ser só na raça. E aí ele fala, vamos chamar o Nardon é bom de número, indicador e tal. E aí a gente chama o Nardon, a gente brinca, é o sócio inteligente. Aqui tem um também. Então sempre tem, né? Eles são chatos, mas são úteis. Exatamente. Eles são chatos, mas são úteis. Então a gente, aí o Thales chama o Nardon, ele era amigo do Nardon, eu já conheci o Nardon através do Thales. E aí a gente, cara, naquele momento ali também traz o Tony como produtor de evento para poder tocar a parte de evento, a execução dos eventos. E o G4 nasce como um evento. Cara, na primeira turma a gente se reuniu no intervalo e falou, cara, isso aqui tem um impacto grande, cara. A energia que a gente sentiu aqui é diferente. Fizemos 3 turmas, pausamos, falamos, vamos estruturar um time, vamos fazer uma empresa. Subalugamos um escritório e começamos ali, de fato, a tratar o G4 como uma companhia. E aí, cara, o Thales ainda estava na Singu, o Nardon estava na transição da RAP, eu ainda estava como executivo da Vetex, na época eu estava como vice-presidente Brasil da Vetex, e aí o que aconteceu? Pandemia. E aí, pandemia, cara, o processo da Singu de M&A começa, a Vetex começa a se preparar para IPO, e aí, nessa preparação, eu converso com o Mariano e falo, cara, eu não sei se eu quero ser executivo de uma empresa de capital aberto.
pô, prefiro continuar como sócio, como conselheiro e tal. E aí a gente começa a construir essa história. E aí, quando passa a pandemia, eu tenho até a tatuagem, ó, 21/7/21, quando a gente abre capital, óbvio, tive uma grande realização financeira, me mantenho sócio da companhia de forma relevante, como acionista relevante, mas eu, naquele momento, me torno só advisor. E aí, o G4 também está saindo de um ano de 2020 de 20 milhões para 50 milhões. Então a gente começa a falar, opa, calma aí, aqui tem uma empresa que, pô, se a gente fizer tudo direitinho, ano que vem fatura mais de 100. E aí, nesse momento, a gente cai para dentro da empresa. E aí a gente começa a trabalhar do escritório do G4, e começa a acompanhar tudo, e começa a construir, começa a participar, começa a colocar mais energia, começa a diversificar o negócio, começa a criar outras linhas de produto, começa... Aí, cara, começa o trabalho de gestão que a gente ensina, né? E aí são informações públicas, Alfredo, né? São informações públicas, vocês são muito transparentes. Chegamos a um faturamento em 2024 de 315, 320 milhões. 17. 317 milhões, tá? É muita coisa para uma empresa que tem 5 anos, entendeu? Qual é a tese da G4? O que é que ela acredita na oferta de conteúdo dela, né? Qual é a cara, qual é o editorial, né, dessa oferta de conteúdo? E essa estratégia, Alfredo, da saída da Faria Lima, né? Essa história da G4 pelo Brasil, com empreendedorismo, que é o que vocês estão fazendo aqui no Ceará, um evento para 1.500 pessoas. A estratégia do G4, ela é pautada em alguns pilares muito claros. Assim. Primeiro, cultura. Né? O Thales é muito bom nisso, de liderar a cultura da companhia. Então, a gente tem uma cultura de workaholic, uma cultura de trabalho duro, uma cultura de trabalho presencial, de desenvolvimento. Então, o G4 ele é o time olímpico. 3 meses na empresa é 1 ano numa empresa normal. A gente é tóxico. Uma empresa tóxica. É isso. Somos o workaholic e não tem jeito. Somos uma empresa sem vaidade. Quem vai trabalhar lá já sabe disso. Os que não sabem pedem demissão rápida. Somos uma empresa guiada a caixa, a resultado e não a crescimento. Então, faturamos mais, a margem diminuiu. Que merda. Aumentamos o escritório. Que merda. Tem que crescer gerando resultado. Não vamos comprar crescimento a qualquer custo. Esse é outro pilar importante da estratégia. Pessoas, temos esse perfil de pessoas que suportam essa cultura. Então não tem como, tem que ter disposição, tem que ter energia, tem que ter disponibilidade, tem que estar em fase de desenvolvimento. Não, acabei de ter família, quero estar mais de work balance. Porra, não vai se encontrar lá. Lá é um bando de louco. Quem quer crescer, quem está naquele momento de desenvolvimento. Quem está disposto a pagar o preço. É isso. Porque a gente é assim. Independente do quanto dinheiro a gente já ganhou, independente do quanto, o que não a gente é dinheiro, já fez, né? A gente não é é assim. Dinheiro. Então, não é dinheiro. Fica difícil a gente não criar um time assim ou não sustentar uma cultura assim. Segundo, a gente tem algumas premissas inegociáveis. Né? A gente acredita e tem certeza e convicção e ensina há 7 anos que a empresa que não se transformar em canal de comunicação, ela vai ter a margem comprometida, porque se comunicar está cada dia mais caro. Então o G4 hoje, ele antes de qualquer coisa, ele é uma empresa de mídia. Nós somos proprietários dos canais de comunicação, que são os nossos principais canais de venda. Então todo canal de comunicação hoje que é relevante em vendas, nós somos proprietários. YouTube, podcast, Instagram, né? Óbvio, o Instagram tem a meta, óbvio, mas nós somos proprietários do canal. Né? São canais de relevância e orgânicos. Então, marketing no G4, ele vem antes de qualquer coisa. São 80 pessoas tocando marketing do G4, entendeu? A gente tem um conceito de empilhar sucesso. Não é, fazemos isso aqui e dá certo. Não, a gente quer ser igual a Coca-Cola. Vende na banca de jornal, na padaria, na máquina do prédio, no restaurante, no mercado, no atacadão, tudo no mesmo quarteirão. Cara, tu falou uma coisa agora que é muito o que eu acredito sobre o mundo dos negócios. Essa questão do marketing é muito o que eu acredito, Alfredo. O marketing e a comunicação para gerar valor para o negócio e para o cliente. Eu converso muito isso com o Lissandro, cara, que é o CMO da XP, entendeu? Grande CMO. Que eu acho talvez um dos melhores marketings do Brasil. Hoje, é melhor. Né? É um marketing muito bom deles. Agora. Então, assim, gera muito valor. E o que você está dizendo aí é exatamente isso. Isso é inegociável.
Outro ponto importante. Sabemos quem é o nosso cliente. Ah, mas pô, o Itaú liga pra gente, a XP liga pra gente. A XP foi uma. Pô, quero fazer um negócio, vamos criar. Papapá, cara, a gente sentou, mostrou. Ah, porque tem que ser. Cara, não é isso que a gente faz. Nosso cliente é o pequeno e o médio empresário brasileiro. Nosso cliente é o dono. É para esse cara que a gente existe. E agora estamos começando a fazer para o time. Mas o nosso cliente é o médio. Ah, mas eu sou uma empresa grande. Cara, outro pilar, né? A gente ensina gestão. Pô, mas por que não tem um G4 para médico? Porque a gente ensina gestão e gestão tem que ter intercâmbio intelectual. Não adianta você ficar só consumindo informação mais do mesmo. Você tem que aprender como é que o contador faz no negócio dele, como é que um cara da indústria, como é que um cara do varejo. Hoje o modelo de remuneração do G4, porra, é inspirado em multinível. Eu não fico preso numa referência. Eu bebo a referência e traduzo para minha realidade. Então hoje, quando você olha o G4, você fala uma empresa que é de mídia, que se comunica igual uma empresa de mídia, que produz volume de conteúdo igual uma empresa de comunicação, que é distribuída internamente como uma empresa de tecnologia, que vive uma cultura de empresa de varejo vibrando por cada venda e que entrega educação e que está construindo software. Cara, isso é incrível o que você está falando aí. Então, esse intercâmbio intelectual, esse borogodó, esse tempero todo, é no final do dia o que, obviamente, a gente é uma empresa de mídia. Então, G4. Isso aí é um pouco que eu acho assim, a nossa estratégia, né? Ou seja, hoje se você fala assim, cara, vocês são um ecossistema, vocês são uma empresa, a gente é uma plataforma para o empresário brasileiro se desenvolver o time dele e assumir o controle de crescimento da empresa. Ou seja, saber o que ele está fazendo, para crescer, ser intencional. Então, é isso que a gente está construindo. O nosso sonho é óbvio, e aí entra no que a gente está fazendo aqui em Fortaleza, né? A gente já sonha com isso há muito tempo, só que a gente é uma empresa super focada, de alto rendimento, de alta performance. Então, alta performance é negar várias oportunidades, é deixar as boas na mesa e focar nas ótimas. E a gente achou que esse ano era o momento da gente fazer esse investimento de tempo, de energia, de dinheiro, de realmente, com os números que a gente tem hoje, a gente conseguir levar o movimento G4 pelo Brasil. Eu acho que hoje a marca G4, o Stamp G4, ele já é uma marca que os nossos alunos se orgulham e a gente já sabe que é uma marca que os empreendedores querem estar associados. Então, a gente achou que está na hora certa da gente poder levar isso de uma forma mais acessível para o Brasil. O Ceará é muito caracterizado pelos seus empreendedores, Alfredo. Gente muito competente, muito empreendedora, que realiza, que assume risco e faz acontecer. Como é que foi a experiência de vocês aqui no Ceará? Cara, a nossa história com o Ceará é muito boa, né? A gente vem para cá pelo kitesurf. Eu soube que você é investidor do Preá também, lá do projeto e tal, Carnaúba, né? A gente Carnaúba. É lindo aquilo. Um pouco na Diagonal, no Ocean Garden lá. Tá. A gente vem para cá pelo esporte, se apaixona pela natureza e, obviamente, cria um vínculo muito forte com o povo daqui, com as pessoas daqui, Chiquinho da Ibite, Rafa da Tecla T, o Wanderson do Mentory Bank, Marcelo Kinderé, Ivanzinho, Bezerra. Então a gente, Turma boa, hein? A gente vai fazendo grandes amigos aqui, investindo aqui. E hoje o Ceará, pra gente, o fundador, se tornou um lugar muito especial. E para os nossos alunos, a gente também tem um carinho gigante, um respeito, uma admiração. E acho que no final do dia, a gente não tem o objetivo de ir para lugares que não dividam os mesmos princípios e valores que a gente do sucesso. O sucesso é meritocrático, é vender a verdade, é trabalhar duro, né? De preferência sem home office. Então, presencial. Os lugares que a gente sabe que concordam com essas ideias é os lugares que a gente realmente quer estar aumentando a nossa participação, a nossa presença, estando mais perto e podendo inspirar, motivar essa turma a construir Brasil junto com a gente.
Segura aí, último intervalo, daqui a pouco a gente volta. Fortaleza, a terra da luz, agora conta com a Best Senior. Best Senior, o plano de saúde especializado em nós, que temos 44 anos ou mais. A Best Senior chegou em parceria com os melhores e mais completos hospitais de Fortaleza. Viva mais, viva melhor com a Best Senior. Mude agora. Best Senior, plano sem coparticipação, com estudo de aproveitamento de carências e uma linha de cuidados. Contar nossa história é narrar a trajetória de cada pessoa que faz parte dela. Começamos com 2 funcionários, eu e o Dandan, e hoje somos quase 100 pessoas. Nos consolidamos no mercado há mais de 28 anos. Hoje, oferecemos uma plataforma de multipossibilidades, alinhando aspectos financeiros ao seu principal objetivo de vida. E a gente hoje tem fundamentalmente 2 verticais de atuação na área financeira. Uma vertical de crédito e uma vertical de investimentos. Investimos cada vez mais em tecnologia. Expandimos para além do mercado financeiro. Hoje, somos uma casa de soluções. E vendo as pessoas colocando isso em prática, as pessoas realizando seus projetos, eu acho que é isso que dá vontade de vir aqui todo dia. O impossível é o que nos move a ser melhor. Nós, da M7, somos seus parceiros na construção de um futuro próspero, pois quando você é multi, o futuro é multi. De volta com o último bloco do nosso Inovação e Negócios especial de hoje aqui no set da M7, recebendo o Alfredo Soares. O Alfredo, que é cofundador e mentor do G4 Educação, uma empresa de educação com muita tecnologia envolvida que está revolucionando o ambiente de negócios em nosso país. Ô Alfredo, tem um negócio que eu acho muito legal de vocês, cara. Assim, na verdade, é uma realidade que precisa ter em empresas que querem prosperar. Que eu acho que vocês fazem isso muito bem e valorizam isso em demasia, que é a cultura de dados. Então, sei lá, vocês têm aquele projeto lá que é tipo um research, eu não sei o que é, né, fala para a gente como é que é o raio-x do empreendedor, né? E outras maneiras. Na verdade, acaba sendo a verificação dos dados existentes, entendeu? Cultura de dados, growth, e como é que isso pode trazer mais negócio, gerando valor para o negócio, para o cliente. Tipo, dados é o novo petróleo, cara. Faz sentido esse meu pensamento, essa impressão que eu tenho que vocês fazem um manuseio e uma compreensão muito boa dos dados, da quantidade imensa de dados disponíveis. Como é que vocês tratam essa cultura de growth, né, lá no G4, meu amigo? Growth é isso aí, né? Growth é cultura e mentalidade. Então, a gente nasceu com isso. Isso é o nosso normal. Dados, as empresas elas até têm, mas elas não organizam e não nutrem e poucas têm acesso. Então, a maioria dos empresários que estão ouvindo a gente agora, se você tiver que ir lá no teu sistema, puxar uma base de cliente que comprou de você determinado produto nos últimos 6 meses, você consegue exportar essa base? Você consegue selecionar ela e já está no sistema de e-mail, ou de SMS, ou de lista de WhatsApp, para você se comunicar com essa base? Aí, normalmente, o marketing não está integrado com o RP, que não está integrado com a nota fiscal. Então, cara, dados, a primeira coisa é a captura. Depois que você captura o dado, você organiza. Depois que você organiza, você nutre. Depois que você nutre, você dá acesso a ele. Nada vale você ter uma fazenda cheia de petróleo se você não chegou no petróleo. Alguém vai falar que talvez tem petróleo na tua fazenda e vai te pagar muito menos do que vale. Então, eu falo isso, né? Não é sobre ter cliente, é sobre conhecer cliente. Por quê? Porque no final, a estratégia é direcionar o teu negócio para onde o cliente está indo. E dados é a forma de refinar a intuição do empreendedor. Eu tenho uma curiosidade aqui, Alfredo. Eu acho que, não sei se foi você, cara. Puta, não lembro não. Não sei se foi o Nardon. Eu acho que um de vocês dois, vocês estavam falando recentemente a respeito de alguns casos de alunos, né, que fizeram coisas especiais, fizeram coisas muito diferentes, após terem passado pelos cursos do G4. Você poderia citar, você tem, o que é que eventualmente te marcou, algum caso
de alguém que passou pela transformação que o G4 causou na vida de um empreendedor aí? Você tem algum caso? Você pega o Rafa da Tecla T daqui, ele entrou no G4 faturando 7 milhões de reais por ano, vai fazer 70 milhões esse ano. Você tem vários casos de empresários que tiveram grande crescimento e o mais legal, eles atribuem o crescimento à passagem pelo G4. Porque eu não posso me apropriar desse crescimento. Eu não posso virar para o cara desse super competente que já vinha construindo algo relevante e falar, não, você cresceu porque você fez. Não sou eu que falo isso. É ele que, para o livre e importante, mandar depois que eu fiz o curso. Por quê? O curso renova a tua ambição. Ele sobe a barra. 2, ele aumenta absurdamente o teu repertório. Você sai de lá com uma visão de negócio muito mais aguçada. Por quê? Porque tu convive 3 dias com outros segmentos, com caras de vários tamanhos. Porque é normal, você tem uma empresa que fatura 10 milhões, você vai conviver com os caras que faturam 10 milhões. Você vai sentar na mesa, você vai discutir, você vai falar com caras do teu tamanho. Vai ser muito difícil você se colocar num ambiente de pessoas muito maiores. E o G4 não. O G4 é esse lugar que bota todo mundo no mesmo patamar e tem essa troca, tem esse intercâmbio intelectual. Então, assim, tem o case do Rafa, tem o case do Birô. Cara, acho que case assim convida as pessoas a entrarem no site do G4 lá e tem vários cases documentados. Até um negócio que a gente vai começar esse ano, que é o Geração G4, né? Onde a gente vai contar as histórias dos nossos alunos ali. Mas no final, acho que o mais importante é isso. A gente não está lá no programa, acho que quem já fez aqui sabe do que eu estou falando, para cagar regra, para falar tem que ser assim, só dá para ser assim. A gente está lá para provocar o empresário, para direcionar, para aumentar o repertório dele, para trazer uma expectativa diferente, para trazer perspectivas diferentes, para que ele possa olhar para determinadas coisas que ele já faz e ter mais confiança, para ele pegar coisas que ele testou e não deu certo e tentar mudando um pouquinho e dar certo. Então, acho que esse é o grande ativo ali. O ativo não é entregar uma fórmula pronta e falar, cara, faz assim que vai dar certo. Preenche essa matriz SWOT aqui, preenche essa planilha aqui de visão e valores, que agora você dominou o teu negócio. Não é isso, cara. A gente está lá para desenvolver a pessoa, dar mais confiança, mais repertório e principalmente fazer uma injeção de ambição para que ela saia de lá com a energia, a vontade de fazer diferente lá em cima. E você pegar uma pessoa competente, dar repertório, ferramenta, direcionamento, confiança, e ela sair de lá com vontade, com energia, não tem como essa forma. Eu gosto muito de vocês, que vocês têm uma cultura que vocês passam para os alunos muito forte de execução. Uma cultura de execução. Claro que tem que planejar para você não gastar energia do modo errado. Mas eu acho que é uma cultura muito grande de execução. Faz sentido isso aí? Meu primeiro livro já falava, né? Melhor estratégia é atitude. Então, no final do dia, é isso que a gente vive e, no final do dia, é como a gente acaba inspirando pelo exemplo a turma, né? Então, a gente é uma empresa de gestão rápida, ambidestra, a gente está construindo o futuro e está tomando conta do presente. É uma empresa totalmente drivada em lucratividade. A gente tem vendedor até na área financeira para transformar toda a negociação numa oportunidade de fabricar um lucro. Uma empresa de mídia que quer controlar o canal que comunica com o seu cliente. Uma empresa que está sempre oxigenando o crescimento. Não tem como, né, cara? A gente vende a verdade. Então, o que eu estou Imagina o seguinte, há 6 anos eu declaro quanto eu vou faturar e eu faturo. Na hora que eu falo, vem aprender gestão comigo, que eu quero ensinar você a parar de trabalhar no presente para trabalhar pelo futuro, tendo essa capacidade de ver e de tangibilizar e criar um plano para esse futuro, eu faço isso há 6 anos. Eu estou mostrando publicamente, eu estou abrindo. O G4 é como se fosse um restaurante todo de vidro, que eu não só tenho a cozinha de vidro, como eu te convido a entrar e como eu te dou a minha lista de fornecedores. Não tem como não confiar nisso. Alfredo, respeitando a tua agenda, caminhando aqui para a reta final, infelizmente estou até um pouco frustrado, no bom sentido, porque a pauta é muito extensa, a conversa é muito boa, mas respeitando aí a tua complexa agenda aqui no Ceará, antes da pergunta final, você tem uma história muito grande, cara, no varejo. Né? A gente falou de G4 e tal, mas a coisa começou antes, em um momento que a coisa digital não era tão
disseminada, essa cultura de dados ainda era algo inicial, né? E eu sei que você, até por DNA, por cultura, você estuda muito o varejo brasileiro, né? Um setor muito estratégico. Qual é o perfil do varejo brasileiro hoje? Para onde ele está indo? Comportamento do consumidor, né? Vocês que têm dados tão bem analisados, dados extensos, tão bem analisados sobre o varejo, cara, especificamente. Vou dar a minha opinião pessoal. Até porque falar de dados no varejo é um pouco delicado por conta, né, da VTEX ser o principal meio de transação de e-commerce do Brasil, junto com o Mercado Livre e tal. Hoje, você tem um varejo brasileiro de dois lados. Você tem o varejista raiz e você tem o varejista profissional. O varejo profissional do Brasil hoje dá aula no mundo. Hoje, as grandes empresas de varejo do mundo têm brasileiros nas suas lideranças. O brasileiro, ele sabe fazer varejo. E ele vem há muito tempo sendo aí, tanto é que hoje tem grandes soluções no mundo todo de varejo. Parcelamento para a gente é visto como inovação nos Estados Unidos. Parcelamento para a gente é visto como inovação nos Estados Unidos. Então, assim, o Brasil, cara, o varejo brasileiro, profissional, é de se admirar. Pague menos, C&A, olha o que o Paulo Correia está fazendo na liderança da C&A. Você tem uma série aí de negócios, vou evitar falar nomes para não também ser imparcial, mas que estão realmente fazendo um trabalho incrível. Incrível, assim, espetacular. É óbvio que o varejo brasileiro não é maior por causa do mercado endereçado. Então não adianta. Às vezes eu vejo falando, não, varejo brasileiro, olha a diferença com o varejo chinês. Cara, vai pegar conexão, conectividade, vai, cartão, crédito, salário mínimo. É óbvio que o varejo não pode ser o mesmo, tu tá comparando banana com maçã. Então, às vezes eu vejo essas matérias, por isso que eu tô falando, é minha opinião. Às vezes eu vejo essas matérias e acho meio groselha, sabe? Não, o varejo brasileiro, olha a China é 40%. Cara, mas a China todo mundo tem internet, a economia é diferente. Não adianta querer comparar isso é o que o Adib fala, o Brasil é 10 Brasis. A diferença é muito, muito gigante. O varejo hoje ganhou um novo concorrente, que são as bets. Sim. Isso realmente é algo que impacta o consumo brasileiro. E eu acho isso, eu acho que o varejo é o varejo da multi-estratégia. É o varejo que você tem 3, 4 tipos de clientes no mesmo negócio, tem que ter 4, 3 tipos de estratégias diferentes se você quer crescer no varejo. Hoje, quem eu acho que é o maior detrator do varejo brasileiro? O custo de capital. O varejo, para crescer, precisa de dinheiro, para abrir loja, para contratar gente, para estocar, e o custo do dinheiro no Brasil é muito alto. Então, normalmente essa conta não fecha. Quando você pega todas as grandes famílias do varejo, todas elas enriqueceram através do varejo para ganhar crédito, para comprar imóvel, para alugar para o próprio varejo delas. Então, são grandes famílias ricas imobiliariamente. O varejo só gerou volume para gerar crédito para ela comprar um imóvel, para hoje ter vários donos de mercado que ele ganha de aluguel muito mais do que ele ganha de operação. Praticamente ele mantém a operação para ganhar um dinheiro para pagar o aluguel alto que ele coloca. Apenas para melhor contextualização, Alfredo Soares é o cofundador e mentor do G4 Educação, tá? Uma empresa que está transformando o ecossistema de educação do empreendedor brasileiro, tá? Mas ele tem uma história muito bacana no varejo, por isso é a minha pergunta. O Alfredo é o fundador e ex-CEO da X-Tech E-Commerce, tá? Que era focada, não é isso, Alfredo? Está anotado aqui, em pequenas e médias empresas, tá? E foi adquirida pela VTEX, tá? E o Alfredo hoje é sócio da VTEX, que é a maior plataforma de e-commerce da América Latina, e o Alfredo é sócio dessa empresa hoje. Meu amigo... Você pega uma outra coisa do varejo, assim, muito, muito interessante. Esqueci, tive o branco. O que eu ia falar? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Vou lembrar, né? Aí tu lembra já a gente fala.
Antes da última pergunta, que eu não posso esquecer, não. O Guilherme Benchimol, o fundador da XP, teu amigo, meu amigo, me disse que tu nem abre para ele no tênis de mesa, no ping-pong, é verdade? Ruim, mentira. Aí não, aí é ruim. São duelos Parece épicos. Parece que tu ganhou o último, mas no track record aí dá 10-0 pro Guilherme, 10-1 pro Guilherme. Não, são duelos épicos, no qual dentro da casa dele eu ganhei em São Paulo, mas depois, numa viagem que a gente tava, ele realmente de 3-2, uma virada no final, que merece seus méritos, mas altamente treinado, inspirado pelo João Fonseca. Então, assim, teve muitos fatores motivacionais externos ali que motivaram ele a ter uma energia maior. Eu tô vendo que vai ter que ter uma cariação aí nesse negócio, tá? Cara, a última pergunta, que eu não posso deixar de perguntar. Alguma coisa que eu não te perguntei, que mereça ser dita, que conselho eventualmente você daria, cara, para aquele empreendedor que conhece o negócio, teve a ideia, tá lá no dia a dia, assumindo o risco, entendeu? Muitas vezes não tem o skill, a habilidade de gestão. O cara que está aqui te ouvindo, que conselho você daria para esse cara? Para a gente terminar, respeitando a tua agenda. Então, lembrou do varejo? Lembrei. O varejo é o seguinte, o varejo raiz é ouvido no cliente, olho no caixa. Vamos lá? Ouvido Varejo? no cliente, olho no caixa. Tá. O varejo raiz, ele não pode ter apego à reputação. Ele não pode aceitar ineficiência por reputação. Ah, eu tenho essa loja aqui, a loja não está vendendo bem. Ah, mas é minha primeira loja. Ah, eu tô com um time aqui, mas... Cara, o varejo tem que ter gestão. Essa coisa do não, varejo é barriga no balcão, faz o empresário, no final do dia, não ir para o lugar de gestor e ser um eterno varejista. Ele tem que entender que o varejo é um canal. E ele tem que ir para a gestão do negócio. É óbvio que ele está na ponta, ouvindo o cliente, vendo, olhando para o caixa, vai fazer ele criar ótimas estratégias. Só que isso está acontecendo na indústria. Olha o Adib. Olha o Guilherme. Quantas vezes o Guilherme vem no ano aqui em Fortaleza para falar com os assessores, para ver como é que está o mercado, para ver o termômetro. Então, no final do dia, hoje, quem está criando as melhores estratégias e as grandes marcas são as pessoas que estão na ponta. Não terceirize sua agenda com o seu cliente. Acho que de mensagem final, cara, tem uma frase que eu vi no IPO da Vetex que me marcou muito. Tenha mais paixão pelo seu futuro do que orgulho do passado. O empresário, ele precisa ter a motivação no sonho mais do que numa dívida. O empresário precisa alimentar a ambição dele, ele precisa ter uma agenda com o cliente, ele precisa ter pessoas que confrontem ele. Se ele quer crescer, não existe conforto. O Nardão falou uma frase muito boa, não existe crescimento na zona de conforto e não existe conforto na zona de crescimento. Então é como o LeBron James disse naquela campanha da Nike, né? A pressão é um privilégio. E aí, cara, para muitos que estão assistindo a gente, que já tem um resultado relevante, já passou da fase de ser grande. Agora é entender o quanto grande, maior vocês querem se tornar. Eu acho que é isso que motiva a gente com o G4 a se tornar a principal plataforma de empresário do Brasil. Inovação em negócios, sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos. Agradecendo aqui, cara, muito a presença desse cara nota 10 aí, o Alfredo Soares, tá? Alfredo que junto com seus sócios, com seus amigos, o Thales e o Nardon, fundaram em 2019 o G4 Educação, que é um case incrível, super recente, né, de educação, né, educação para o empreendedor, né, com muita tecnologia envolvida, análise de dados, que de fato está transformando o ambiente de negócios em nosso país. Tá? É um prazer muito grande, né? Agradeço muito a Grazi do time do G4, que tornou isso tudo possível. Tá? E até o nosso próximo programa, com esses belos ensinamentos aqui do Alfredo, se Deus quiser. Um grande abraço. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Best Senior. Plano de saúde para você. 44 anos mais.